Bom, meus queridos, vamos então iniciar a nossa última aula deste semestre. Infelizmente, principalmente para os que estão no primeiro semestre, a gente teve muito pouco contato, né? Mas se Deus quiser, teremos outras oportunidades de estarmos juntos. Eu gostaria muito de ter desenvolvido com vocês presencialmente, como qualquer professor, como qualquer pessoa, gostaria de voltar à vida normal, mas infelizmente nós estamos passando por tudo que estamos passando. Então, eu gostaria de fazer com vocês, que é a nossa semana antes da prova, um resumo bem dirigido para que vocês tenham o melhor sucesso, o maior sucesso na prova que a gente vai aplicar na semana que vem. A prova será vocês vão receber tudo muito explicado, a prova será 10 testes de múltipla escolha. Tentei fazer, mas como qualquer pessoa sabe, teste é teste. Então, às vezes a gente se confunde, né? Uma alternativa com a outra, ou marca errado. Então, vou fazer de tudo para que vocês tenham a melhor condição de responder esses testes e irem bem, como todos vocês foram no primeiro bimestre, que foi um trabalho, tudo bem. É mais simples a gente poder fazer com que vocês tenham um desempenho melhor. Mas, então, vamos para a nossa revisão. Antes do trabalho, apesar de não termos tido uma prova bimestral e sim um trabalho como prova, eu fiz um resumo. Então, na realidade, esse resumo eu apenas complementei. Então, com coisas importantes que vocês precisam saber para poderem ir muito bem, não é bem, muito bem na prova, tá? Então, eu falei para vocês a definição, o conceito de bioética e falei também para vocês a respeito do quê? Dos fundamentos da bioética, de tudo tudo que vocês têm que entender para serem bons profissionais da área da saúde, tá? Aí mostrei que, inclusive, se a gente tratar o nosso paciente como gostaríamos de ser tratado, a gente já tem meio caminho andado. Conhecimento, como vocês viram no slide anterior, conhecimento é uma das partes importantes para sermos bons profissionais, mas não é tudo, tá? Nós temos que ter humanização, nós temos que ter saber que o nosso paciente tem todas as dimensões que têm que ser contempladas no momento de tratamento. Não adianta fazermos o melhor pela saúde física dele e esquecer da definição de saúde, que não é apenas o físico, não é apenas a doença. O paciente tem emoção, o paciente tem medo, o paciente tem dúvidas, o paciente tem receios, o paciente tem limitações financeiras, às vezes, então tudo. Então, eu falei para vocês a respeito dos fundamentos, porque se a gente souber o que é uma pessoa humana e se a gente souber o valor que ela tem como pessoa humana, porque nós sabemos que nós não podemos, ela é uma pessoa única, ela tem dignidade, ela é uma unidade de corpo e espírito, ela tem diversas dimensões, a psicológica, a social e a espiritual. Inclusive, esse nosso isolamento que nós estamos passando hoje, eu questiono muito por quê? Porque nós estamos defendendo sim a nossa saúde física, concordam? Se isolarem, a chance de vocês serem contaminados por esse vírus é muito pequena. E a nossa dimensão psicológica? E a nossa dimensão social ou moral? E a nossa dimensão espiritual? E a nossa dimensão ambiental? Que hoje a Organização Mundial da Saúde ainda não mudou a definição, mas já pensa em colocar também o ambiente como fazendo parte da saúde. E quem assistiu à aula passada, né, de saúde ambiental, quem faz comigo também saúde ambiental, a 12ª aula não será um resumo, porque faltava um tema que eu gostaria muito de discutir com vocês, que era processo saúde e doença. E ali a gente vê que o ambiente faz parte total do nosso processo de saúde ou de doença, tá? Então, essas dimensões, não vai cair na prova de bioética isso, fiquem tranquilos, tá bom? Então, essas dimensões têm que ser preservadas. O segundo fundamento, o valor da vida humana. Então, a pessoa humana, o valor da vida humana. Isso tudo já falei com vocês no resumo do primeiro bimestre.
apesar do nosso teste, da nossa prova ter sido humanização e ter sido um trabalho. Mas era importante que vocês se lembrassem de tudo isso, porque eu queria já resumir aquilo que iria cair numa prova futura, acompanhado, claro, de outras coisas que a gente vai complementar. Então, o valor da vida humana, que é um processo contínuo, coordenado, progressivo. Aí nós vimos os princípios da bioética: beneficência versus não maleficência, fazer o bem e evitar o mal. Mais importante até é o evitar o mal, porque o fazer o bem, a partir da hora que somos profissionais da área da saúde, conscientes, que estudamos para isso, que faremos de tudo para sermos os melhores, a gente já está fazendo o bem. Mas às vezes a gente não consegue fazer o bem totalmente, por exemplo, em doenças terminais, etc. Então, nós temos que evitar um mal maior. O segundo princípio da autonomia: as pessoas têm liberdade de decisão sobre sua própria vida. É outra coisa que eu questiono nesse nosso isolamento, que nós estamos perdendo a nossa autonomia. Ok, precisamos por um ponto, mas poderíamos ter sido preservados por outro. Tá? Se isso tivesse sido já tomado determinadas precauções antes de chegarmos no ponto que chegamos. Mas, às vezes, a autonomia é limitada, também falei para vocês. Terceiro princípio é a justiça, que seria a igualdade, a equidade, que a gente está ouvindo tanto e vendo que, infelizmente, esse é um dos princípios da bioética que a área da saúde ainda, às vezes, não consegue cumprir por conta das diferenças tão grandes, né, que existe dentro da saúde, da educação, de tudo. Resumindo, mostramos que todas essas são os princípios, a base da bioética, os princípios, os fundamentos, eles são ferramentas de trabalho para a gente, mas eles têm uma hierarquia que tem que ser preservada. Aí nós falamos também de como tudo isso se desenvolveu dentro da relação médico-paciente ou profissional da área da saúde-paciente, partindo de um paternalismo hipocrático dentro dessa evolução até um cartesianismo, chegando no micro-organismo onde a doença passou a ser mais estudada do que o doente, e é o doente que tem dimensões, o doente que tem o valor da vida humana e a vida humana. Tá? Aí falamos também 3 posturas que poderíamos olhar uma realidade, que é a idealista, a problematicista e a realista. Aí também falamos de temas conflitantes que são discutidos em bioética já há muitos anos, antes até da bioética ter sido exigida e definida como sendo uma disciplina obrigatória presencial nos cursos da área da saúde. A eutanásia, claro, que o desenvolvimento, quando nós temos um impedimento judicial, governamental, nós não podemos agir muitas vezes como gostaríamos de agir. Mas esses temas conflitantes, eu acredito que vocês todos já tenham tido discutido em algum momento da vida de vocês. A eutanásia, ela é definida como uma conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável, que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Ele é considerado um crime de homicídio, mas também falei das alterações, por exemplo, a eutanásia passiva, né, que seria a ortotanásia, e que isso sim pelo Conselho Federal de Medicina, isso é autorizado. Então, para vocês verem que ainda continua sendo um tema bastante discutido e bastante polêmico, e muitas vezes ele não é colocado em prática por conta até do nosso código de leis judiciais, tá? Falamos de placebo, falamos de aborto, falamos de clonagem, dentre outros temas. Aí nós falamos também dos documentos nacionais e internacionais, que os nacionais se basearam nos internacionais, demos todo aquele histórico de como se desenvolveram, e eu gostaria de terminar com vocês esse resumo falando dessas siglazinhas aqui do Brasil que são usadas. Então, o que são CEPs, Comitês de Ética, o que são CONEPs, Conselho Nacional de Ética, o que são CNS, o que é Conselho Nacional de Saúde, e ligados a quê? Se são governamentais, se são institucionais,
e falamos dos documentos nacionais e internacionais e bastante do termo de consentimento livre e esclarecido, que qualquer pesquisa com seres humanos tem que existir, tem que fazer parte, e falamos também quem é que avalia tudo isso. Gente, eu espero que a gente tenha feito, porque a proposta era essa mesmo, um resumo muito rápido, que foi o que a universidade nos pediu, tá bom? E depois disso, gente, boa prova, farei de tudo para que vocês sejam realmente, tenham passado por esse momento difícil, com essa informação da forma como foi feita, mas eu acredito que, do fundo do meu coração, eu acredito porque se esforço fosse necessário para que vocês entendessem tudo isso que eu tinha que passar para vocês, podem ter certeza que eu fiz o maior esforço do mundo para poder contemplar tudo isso, tá bom? Um abraço em vocês, um beijo e quero que vocês realmente se deem muito bem na prova. Me mandem as atividades pelo AVA, por favor, urgentemente, para a gente já poder ir fazendo, compilando essas notinhas para complementar com a prova de vocês, tá bom?